E andar em fé, querido, não é necessariamente escolher sempre o caminho mais racional. Porque alguns de nós estamos tentando alcançar a meta da promessa de Deus, mas na força do nosso braço, dentro da nossa agenda ou do nosso programa. Foi assim que Abraão e Sara arrumaram uma grande encrenca. Os dois estão dizendo, Deus prometeu dar um filho, esse filho não chega, mas Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu imagino os dois confabulando um dia, acho que nós estamos tentando do jeito errado. Porque afinal de contas, você nunca pode ter filho mesmo, isso é estéril. Nós estamos indo contra a natureza. Será que não existe uma outra forma? Sara se aproveita de um costume dos povos antigos e diz, você sabe que eu tenho uma escrava. O escravo, ele era tratado não como gente, como objeto, como propriedade do dono. Ela diz, se você possuir a minha escrava e tiver um filho, através dela, esse filho é considerado meu. Os dois confabulam racionalmente, dizem, vamos dar uma mão para Deus, vamos ajudar a coisa a acontecer. E dessa forma Ismael foi gerado. Deus não só diz, ei, isso não é o que eu prometi, como um problema sério se instala dentro da casa e para o futuro da própria nação de Israel, porque eles se tornaram inimigos. Eu entendo, querido, que nós precisamos, obviamente, saber que essa caminhada de fé é mais do que entender. Deus prometeu algo, tem um alvo que eu tenho que correr atrás. Não é apenas correr atrás de forma natural. Nós precisamos aprender a andar numa atitude de fé, agir de forma correta. Por favor, diga amém. Outro dia alguém disse, pastor, a gente não tem que ser realista. Eu digo, depende o seu conceito do que é ser realista. Quando Deus trata de questões da nossa vida, Ele normalmente é honesto sobre o que nós vamos enfrentar. Você vê lá em Atos, no capítulo 14, versos 21 e 22, que Paulo e Barnabé, na sua viagem missionária, eles voltam depois em todas as cidades onde eles tinham pregado o evangelho, onde eles tinham formado discípulos. E a Bíblia diz que eles voltaram para exortar os irmãos a permanecer firmes na fé. O texto diz que eles passaram dizendo que importa que por meio de muitas tribulações se herde o reino de Deus. Agora, por que é que eles vêm fazendo isso depois que a turma é convertida? Porque se você começa pregando só por isso, ei, quero te propor um novo caminho, uma fé que você não conhece, que vai te botar no meio de muita encrenca. Eu duvido que aquele povo estava convertido. Tem coisas, querido, que tem a hora certa de ser dita e o tom certo. Deus, de uma forma realista, apresenta, e nós vemos Jesus falando da fé, dizendo, olha, vão ter algumas situações aí à frente. Mas mesmo quando Ele trata delas, o realismo nunca é apresentado a ponto de suprimir a esperança. Romanos 8,18, Paulo diz, porque as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Ou seja, era realista a ponto de dizer, nós vamos ter encrenca, sim, mas o tempo todo dizia, mas não coloque seus olhos aí não. Não deixe esse negócio de parar, não deixe esse negócio de desanimar, porque o que Deus tem é muito maior do que o problema que vai surgir no caminho. Então a pergunta a ser feita é, o que é ser realista? E por que ser realista? É só porque se eu sei que vai ter problema, eu faço os meus próprios planos, eu me defendo, eu tento chegar lá somente pela minha própria força, pelo meu próprio braço. O que me faz questionar também o que é confiar. É cuidar de tudo ou é saber que existe alguém que cuida? Porque a gente não pode nem dizer, querido, que não há espaço para o realismo, isso seria um erro. E nem tentar viver a fé somente baseado em realismo, porque seria outro erro. Eu vejo alguns pregadores da fé que estão fantasiando. Ele tenta apresentar a visão de que não existe problema. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo diz, atentando nós não nas coisas que se veem, sim nas que não se veem. Ele está dizendo que há um lugar onde nós temos que ajustar o foco e prestar atenção. Mas ele não está negando a existência de circunstâncias que deveriam ser, talvez, ignoradas, para as quais eu e você não deveríamos dar tanto atenção. Eu olho para o rei Asa, eu quero te dar dois exemplos de um camarada que acertou e errou. Porque muitas vezes a gente acha que alguns acertaram porque nasceram com condições melhores do que os outros, espiritualmente falando. Às vezes a gente acha que quem acerta, acerta sempre, que quem erra, erra sempre. Mas a verdade é que a mesma pessoa, ela pode ter comportamentos diferentes em momentos diferentes da sua vida. E segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, versículo 9, segundo Crônicas 14, 9,
A Bíblia diz assim, Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Mares. Então Asa saiu contra ele. O texto diz assim, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Mares. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o texto diz assim, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. A Bíblia fala de uma intervenção de Deus. A Bíblia diz que o inimigo foi destroçado diante do Senhor e do seu exército, o exército de Deus. Porque um homem se posiciona quando é ameaçado pelo inimigo. O camarada vem com o exército de 1 milhão, eles estão com muito mais gente. Mas naquele momento há um posicionamento de Asa e diz, só o Senhor pode fazer a diferença entre o poderoso e o fraco. Só o Senhor pode intervir. Pensa num cara que creu. Agora, eu quero que você avance um pouquinho comigo para 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 1. 2 Crônicas 16, a partir do versículo 1. Agora nós estamos alguns anos à frente. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel. Essa é a época do reino dividido. Então Asa é rei de Judá e Baasa é o rei de Israel. Subiu contra Judá e edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Aí você olha aqui e diz, o camarada fez um bom movimento político, resolveu o problema, afugentou o inimigo, conseguiu material de construção, está no lucro. Agora olha comigo, verso 7. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porque eles eram inimigos, e Deus planejava dar a vitória. Mas Deus está dizendo, agora você fez uma aliança, e virou amigo do seu inimigo, e perdeu o que eu queria fazer em seu favor. 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Você acha que Asa se arrependeu? O versículo seguinte diz que ele pega o profeta, o vidente, e o lança na cadeia. Como quem diz, quem que você pensa que é para falar isso para mim? Eu tenho visto muita gente, não só nos exemplos bíblicos, ao longo da caminhada, que decide ter atitudes que são realistas, mas não tem nada de confiança no Senhor. E muitas vezes eles estão enterrando o que Deus queria fazer. Quando eu falo de realismo, querido, nós precisamos reconhecer as circunstâncias que precisam de solução. Mas nós também precisamos entender em quem nós vamos colocar a nossa confiança. Por favor, diga amém. Nós precisamos entender que se fosse para viver as coisas somente de forma natural e realista, por que é que Deus faz promessas de agir em nosso favor? Se eu e você não vamos confiar, e se a nossa falta de confiança, o nosso conformismo vai deixá-lo de fora. Nós precisamos entender que há uma atitude correta a ser tomada. Eu acredito que essa questão de onde nós vamos colocar o foco.
A razão pela qual Deus fica dizendo a terra é boa e quase não fala do gigante que tem, é porque existem coisas que merecem mais atenção do que outras. Eu converso de forma muito honesta e realista com os meus 2 filhos. Eu digo, um dia vocês vão casar. Eu não quero que vocês, com muita gente, se casem na fantasia de que porque está apaixonado não vai ter problema. Tem muita gente, querido, vivendo coisas desnecessárias no casamento, porque não se prepararam de forma prática para lidar com a realidade. A realidade que existe conflitos, de que existe diferença. Diferença do jeito de ser do homem e da mulher, diferença de criação, diferença de temperamento. Agora, se você ficar valorizando só a diferença, daqui a pouco as pessoas vão reagir que nem os discípulos, quando não entenderam o que Jesus estava falando. E dizem, então, se o negócio é do jeito que você está falando, é melhor não casar. Quando Jesus diz, olha, Moisés permitiu o divórcio por um tempo, mas nós vamos acabar com essa festa, ele diz, então é melhor não casar, porque tem gente que vai ao extremo. Ao mesmo tempo que eu converso com eles, digo, olha, vocês vão enfrentar ajustes, vão enfrentar necessidade, eu fico dizendo, mas casar é bom, o casamento é bom, todos os ajustes que tiver que ser feito, todos os problemas que tiver que resolver, vale a pena diante daquilo que vocês vão desfrutar. Ou seja, eu posso prepará-los para entrar não numa fantasia, não com uma expectativa exagerada em algo que será perfeito, mas eu também não preciso usar de um realismo que desanime eles e que faça eles viver aquém daquilo que Deus planejou. Ué, se até no reino natural a gente entende isso, por que imaginar que no espiritual é diferente? Quando Deus estava falando que a terra é boa e não estava dando tanta atenção aos gigantes, Ele não estava negando a existência deles, mas Ele está dizendo, no que vocês de fato precisam prestar atenção, não são nos gigantes que vão aparecer no meio do caminho. É naquilo que vocês vão usufruir depois de ter vencido os gigantes.